Bom, eu acredito que foi uma junção de erros. Quando eu fiz um vídeo falando que eu não colocava os meus bolos em bandeja de transporte, em caixa de transporte, exatamente por isso. Quando a pessoa coloca um bolo em uma caixa de transporte, parece que ela descansa o coração, acha que pode fazer um Rally dos Sertões. E não é isso, gente. Você tem que estar atento a como você está transportando, ao balanço que está tendo. Ontem mesmo eu fui fazer uma entrega, né, do bolo que eu fiz. E eu nunca fazia entrega, né, mas aqui em Arcos eu resolvi fazer essa entrega, até porque era de uma amiga. E é isso que eu falo, você tem que estar olhando o bolo, você tem que estar vendo o bolo. A questão que eu observei que parece, tá, gente? Porque para ver realmente se o erro foi da confeiteira, a gente tem que estar com o produto na mão. Porque eu digo, para falar que a confeiteira errou, tem que estar com o produto na mão. Você tem que ver se foi feito uma estrutura interna do bolo. Você tem que ver se o recheio estava bem estruturado, se a massa estava estruturada, se molhou demais. Tudo isso a gente tem que ver ali, pegando o produto, tá? Pra falar assim, não, 100% aqui foi a confeiteira que errou, tá? Agora, sobre o transporte, o cliente nunca vai arcar com a responsabilidade sobre isso. É impressionante. O cliente não fala, eu pulei um quebra-mola. Eu já entreguei um bolo para um cliente que estava em perfeito estado. Eu sei do produto que eu entreguei para ele. E ele chegou lá, o bolo tinha escorregado. Bem parecido com esse aí. O recheio estava certo, a massa estava certa e o cliente falou para mim que o transporte foi super tranquilo. Automaticamente eu me ofereci aí no local para arrumar. Eu não queria que meu cliente tivesse um produto estragado em cima da mesa. Então eu me ofereci, né? Eu falei, erros acontecem, pode ter sido eu. Cheguei lá para arrumar, para começar. No caminho para ir para lá, existia apenas um caminho e parecia um Rally dos Sertões. Sério. Era subia morro, descia morro, virava direita, virava pra esquerda. E eu falei, aí chegando lá, eu falei assim, quem trouxe o bolo? Aí ele, fui eu mesma que trouxe. Eu falei assim, mas quem veio com você? Ele falou, não, eu vim sozinho. Eu falei, esse bolo não teria como ser transportado sozinho numa rua dessa, num local desse. Era uma ladeira que descia, que vocês não tinham noção. E aí o cliente nunca arca com a responsabilidade. Aí arrumei o produto, entreguei novamente ali o produto para ele, até porque era meu nome que estava em jogo, mas não foi responsabilidade minha sempre. Na minha opinião, pelo que eu vi desse bolo, teve o erro de caixa completamente inadequada, e eu acredito sim que o transporte não foi bem feito, tá? Porque a caixa inadequada, o máximo que acontece é ela encostar no bolo, tá? Aquela caixa não tem como ela ser adequada para aquele bolo. O escorregar ali do bolo tem aparência que foi uma freada, gente. Porque é bem típico, sabe? Tem umas formas que o bolo, acontece com o bolo, que pode ser uma freada, que pode ser, sabe, uma coisa mal feita ali, um pular de um mataburro ali, de um quebra-mola, de um quebra-mola. Então, assim, neste caso, eu acredito que foi uma freada mal feita. Um transporte mal feito juntou com a caixa que não foi adequada. Qual a forma que, na minha realidade, se encaixa para fazer um transporte de um bolo? Eu gosto de bandeja, né? Uma bandeja sólida, né? Que seja de madeira, que seja de vidro. Se for muito da necessidade que o cliente tenha de colocar o bolo em uma caixa, eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui pra vocês, a caixa que eu coloco os bolos, tá? Porque é a que eu acho mais adequada, porque é a forma que você abre a caixa, enfim, pra você tirar ele lá de dentro. E outra forma é colocando no assoalho do carro. Dá super certo no assoalho do carro. Eu já transportei, tem também um vídeo de eu transportando o bolo 300 quilômetros e deu tudo bom, tá? Não tinha blindagem, minha massa, meu recheio super cremoso, delícia. E deu tudo certo. Agora eu vou colocar aqui também o vídeo de quando eu transportei um bolo, né, lá de Belo Horizonte, aqui para Arcos, de aniversário da minha mãe, que foi realmente um teste que eu fiz e deu super certo.
Então é o que eu falo. Estrutura. Gente, o bolo, você viu o bolo. Ah, nesse dia acabou que eu molhei um pouco mais. Faça uma blindagem, faça uma estrutura. Não é porque dá pra consertar. Mas para isso, para você oferecer um bom produto, você tem que fazer testes. Você tem que saber aquilo que você está produzindo. Você tem que saber como lidar em situação de estresse. Porque pode ter acontecido da massa ter ficado um pouco mais fofa, mas não significa que vai dar ruim. Você tem estratégias que você utiliza para você não perder o seu bolo ou para acontecer um acidente como esse, entendeu? E principalmente, escute o cliente, mas tenha consciência daquilo que você pode fazer no bolo. Coloquei aqui para vocês as opiniões de todo mundo, mas é como eu disse, para confirmar 100% aí, a gente teria que estar com o produto na mão, tá? Até porque eu não tô vendo nenhum recheio, se eu tivesse vendo algum recheio escorrendo ou algum recheio mole, aí eu já falaria de cara, não, o confeiteiro errou no ponto do recheio. Mas neste caso aí não tem. E a única coisa que eu vejo claramente é a caixa super errada e a forma que o bolo ficou me parece muito ser uma freada brusca, tá? É o que eu acho. Ah, e tem uma coisa muito importante, tá? Se você acha que a sua função é só fazer um bolo estruturado, um bolo bonito, a caixa de transporte perfeita, ou não caixa, enfim, entregar pro seu cliente, fazer um beijo até logo, você tá errado também, tá? Você tem que falar com ele como transportar, como que é a melhor maneira para fazer uma curva, para quando passar num quebra-mola, tá? Então, é função sua ensinar o seu cliente a fazer o transporte também. Por quê? O cliente não trabalha com isso todo dia. O cliente não transporta bolo todo dia. Então, ele não tem função de saber. Se você não fala, não tem como ele saber, tá? Então, mostre para o seu cliente a forma correta de carregar o produto, tá? E se caso der errado também, gente, faça o seu melhor para poder ajudar o problema do cliente, tá? Sabe por quê? Porque realmente a culpa pode até não ser da gente, mas o produto que vai estar em cima da mesa da festa do cliente é o nosso produto. E o cliente não vai virar para os seus convidados e vai falar assim, eu transportei errado. Não. Ou alguns até talvez seja honesto, falam. Mas só que assim, a gente quer que o produto, a gente fez um produto bacana, bonito, a gente quer que fique perfeito, entendeu? A gente quer que fique bonito na mesa do cliente. Então, se você puder, obviamente na sua realidade, se esforce para dar a melhor situação para o seu cliente. Às vezes você pode ir lá consertar, às vezes ele pode trazer para você. Faça o seu melhor com o seu produto e nas condições que você tem para oferecer para o seu cliente, tá bom? Até porque a gente quer as coisas bem bonitas, né? Quando eu entrego o bolo pro cliente, falta pouco pedir para tirar foto da mesa para ver se o bolo chegou impecável. Essa sou eu. Deixa eu contar uma história pra vocês. Uma vez eu fiz um bolo, ele pesou 7 quilos. Era um bolo de 2 andares, enorme, lindo, lindo de viver. Era do tema balada, acho que era isso. E aí, o cliente fez o transporte perfeito, subiu numa puta escada, chegou no salão de festa, colocou dentro do freezer. Nem sei porque que ele colocou dentro do freezer. E uma garrafa de cerveja enfiou dentro do bolo, gente. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Foi. Tava do lado, ele colocou o bolo lá e as garrafas estavam do lado. Uma garrafa escorregou e enfiou dentro do bolo. Gente, era culpa minha? Não, mas eu fui lá consertar, sabe? E a gente até riu, porque falou, meu Deus, eu acho que eu vou deixar, ficou estiloso. Ficou estiloso o bolo. Mas enfim, consertamos, deu tudo certo, o bolo ficou lindo em cima da mesa.